Olá, indesistíveis! Depois de grandes vitórias, Gideão enfrenta disputas internas e faz escolhas que mudam a sua história de Israel. O capítulo 8 de Juízes vai nos mostrar como até líderes fortes correm o risco de cair em orgulho e decisões equivocadas. Está pensando o quê? Pois é. Você quer entender como é que isso vai impactar a sua vida hoje? Então, se você não está inscrito, inscreva-se aqui no meu canal. Deixe o seu like e vem estudar a Bíblia com a gente. Vamos assim refletir, descobrir, tirar lições de cada um desses capítulos. Simbora, tá? Vamos lá, a gente vai ler hoje, neste livro aqui, a Nova Bíblia Viva, uma linguagem bem atual. Você pega a sua Bíblia aí na sua casa, não importa a leitura que você vai fazer, na maneira como eles escrevem, até o nome das pessoas e dos lugares, né? A gente lê aqui a Bíblia católica, a Bíblia evangélica, a Bíblia hebraica, sempre com várias traduções distintas para você ver que não importa o tipo de tradução, mas o conteúdo é sempre o mesmo, porque ninguém é capaz de tirar um tio ou um Y dessa palavra. Vamos lá então. Capítulo 8. Se você ainda não pegou sua Bíblia, dá só um pause aqui no vídeo, pega lá e volta para você poder acompanhar direitinho, tá? Bom, mas os oficiais de Efraim disseram a Gideão: por que você não mandou chamar as nossas tropas quando foi lutar contra os midianitas? E reclamaram muito, mas muito dele. Gideão, porém, respondeu: o que é que fiz eu em comparação com vocês? Os atos de Efraim no final do combate foram mais importantes do que aquilo que todos os homens do grupo de famílias de Abiezer fizeram. Deus entregou a vocês os líderes midianitas, Oreb e Zeeb. O que foi que eu fiz que pode ser comparado com isso? Olha que inteligência dele. Com essas palavras, abrandou-se a indignação deles contra Gideão. Gideão e os 300 homens, cansados como estavam, atravessaram o Jordão e continuaram perseguindo seus inimigos. Passando por Sucote, pediram alimentos aos moradores do lugar. Estamos cansados, explicaram, porque estamos perseguindo Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Mas os líderes de Sucote disseram a Gideão: por acaso você já capturou Zeba e Salmuna? E quem garante que vai conseguir capturá-los? Por que deveríamos dar pão ao seu exército? Vai vendo. Então disse Gibeão: pois saibam que quando o Senhor entregar em minhas mãos os reis Zeba e Salmuna, vou picar a carne de vocês com espinhos e cactos do deserto. Dali foram a Peniel, onde fizeram o mesmo pedido de comida, mas receberam a mesma resposta negativa como em Sucote. Gideão disse também aos moradores de Peniel: quando eu voltar a salvo, vou derrubar esta torre. Enquanto isso, os reis Zeba e Salmuna estavam em Carcor. Estavam com eles cerca de 15.000 homens, tudo o que restou dos exércitos de todos os aliados do leste, pois 120.000 soldados já haviam morrido. Gideão seguiu a rota das caravanas a leste de Noba e Jogbeá e atacou de surpresa o exército midianita. Zeba e Salmuna, os dois reis de Midian, fugiram, mas Gideão os perseguiu e os capturou. E o exército deles foi derrotado. Mais tarde, Gideão, filho de Joás, começou a marcha de volta, subindo pela passagem de Eres. A certa altura, Gideão capturou um jovem morador de Sucote e o interrogou. E este fez uma lista por escrito dos 77 líderes políticos e religiosos da cidade. Depois, Gideão entrou em Sucote e disse aos homens de lá: vocês estão vendo aqui os reis Zeba e Salmuna? Vocês zombaram de mim, afirmando que eu nunca iria conseguir capturar os dois reis, e negaram comida quando estávamos cansados e com fome. Gideão, então, prendeu os líderes da cidade de Sucote e castigou-os com espinhos e cactos do deserto, como havia dito. Em seguida, foi a Peniel e derrubou a torre e matou os homens da cidade. Depois, Gideão perguntou a Zeba e Salmuna: como eram os homens que vocês mataram em Taboa? Eles responderam: eles eram parecidos com você,
Cada um era parecido com o filho de um rei. Só podem ser meus irmãos, exclamou Gideão, e acrescentou: diante do Senhor, o Deus vivo e verdadeiro, eu digo que não mataria vocês se não tivesse matado os meus irmãos. Gideão encarregou Jéter, seu filho mais velho, de matar os 2 reis. Mas o rapaz era muito jovem e não teve coragem. Zeba e Salmuna disseram a Gideão: faça isso você mesmo, isso exige coragem de homem. Gideão matou, pois, Zeba e Salmuna e tirou os enfeites em forma de meia-lua que adornavam os pescoços dos camelos deles. Passadas essas coisas, os homens de Israel se encontraram com Gideão e disseram: seja nosso rei. Você, os seus filhos e seus descendentes reinarão sobre nós, pois você salvou Israel do domínio de Midian. Mas Gideão respondeu: nem eu nem meu filho seremos reis sobre vocês. O Senhor será o nosso rei. Só peço uma coisa: que me deem as argolas de ouro que vocês tomaram dos inimigos. Os soldados de Midian, sendo ismaelitas, lembra? Filho de Ismael, filho de Agar, filho de Abrão, usavam argolas de ouro como brincos. Com todo prazer, responderam. Estenderam uma capa no chão para juntar nela as argolas. As argolas reunidas chegaram a um total de 20,5 quilos de ouro, sem contar os pendentes, os enfeites em forma de meia-lua e as finas vestes dos reis midianitas, além das correntes nos pescoços dos camelos. Com esse ouro, Gideão mandou fazer um manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade Ofra. Mas todo o povo de Israel tornou-se infiel a Deus e começou a adorar o manto. Vai vendo. Ele veio a ser uma armadilha e tentação para Gideão e para sua família. Termina aqui a fiel narrativa de como Israel derrotou e dominou os midianitas. Midian nunca mais levantou a cabeça e a terra gozou paz por 40 anos enquanto viveu Gideão. Jerubbaal, filho de Joás, voltou a morar na sua casa. Como Gideão casou com muitas mulheres, chegou a ter 70 filhos. Presta atenção. Além disso, teve um filho com uma mulher de Siquém. Este filho recebeu do pai o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade bem avançada e foi enterrado no túmulo de seu pai, Joás, em Ofra, no território da família de Abiesra. Logo depois da morte de Gideão, os israelitas tornaram-se infiéis ao Senhor e voltaram a adorar os Baalins e colocaram Baal-Berite como seu Deus. Esqueceram-se de que o Senhor, o seu Deus, tinha livrado o povo de Israel de todos os inimigos que rodeavam. Os israelitas também não foram bondosos para com a família de Jerubbaal, isto é, de Gideão, não reconhecendo todo o bem que ele fizera a Israel. Meu Deus do céu. Bom, nós acabamos de ler nesse capítulo 8 a continuação da história de Gideão, após a vitória milagrosa contra os midianitas, que a gente viu no vídeo passado, com 300 homens, ou seja, 1% do exército, né, que ele começou, que eram 32 mil. E esse capítulo aborda assim, a extensão, os desafios e as escolhas feitas por Gideão após essa conquista. A gente viu também a reclamação da tribo de Efraim, né, por não ter sido chamada para a batalha, né? Eles ficaram chateados. Mas Gideão, com sabedoria, elogiou Efraim em capturar os príncipes midianitas, Oreb e Zeeb, né? Acalmando a situação. E aí Gideão e seus homens, embora cansados, continuaram perseguindo os reis Zeba e Zalmura, né? E enfrentaram a recusa de 2 cidades, Sucote e Peniel.
Mas mesmo assim, eles alcançaram a vitória e voltaram depois para punir aqueles que negaram ajuda para eles, quando eles estavam com fome, né? E aí, após a vitória, o povo pede para ele ser rei, mas ele recusou, dizendo que Deus é o rei de Israel. Mas ele comete um erro. Ele criou um manto, uma peça sagrada, que acaba se tornando um objeto de idolatria. E isso te lembra o quê? Pensa. Me veio à cabeça aqui agora uma outra coisa, depois eu vou contar. E aí, Gideão trouxe 40 anos de paz para Israel, mas as ações finais dele com o manto, que também é chamado de éfode, né, revelam sinais de desvio. E após a morte dele, o povo voltou à idolatria, mostrando como a liderança espiritual era ideal para mantê-lo no caminho de Deus. Perdão. E aí eu te pergunto, que lições a gente pode extrair desse capítulo para aplicar em nossa vida? O que você acha? Bom, gente, de cara, a gente precisa cuidar dos conflitos internos, porque eles podem enfraquecer as vitórias. A disputa com Efraim quase gerou uma divisão após a vitória, né? Mas Gideão foi esperto. Isso nos ensina que a unidade é essencial, mesmo após as conquistas. O que mais? A gente viu também que Gideão e seus homens estavam cansados, mas eles continuaram até completar a missão por Deus. Isso nos mostra que a exaustão vem. Ufa! Mas não é motivo para desistir. Somos indesistíveis. Vamos em frente. Uma coisa que a gente deve tomar muito cuidado é a idolatria disfarçada, né? Apesar de bem intencionado, o manto, o éfode que pode estar na tua Bíblia, tornou-se algo estranho, mostrando que líderes fiéis também tomam decisões equivocadas. Porque nós somos humanos e todos nós somos passíveis de erro, né, gente? Imagina. E aí a gente viu que Gideão desistiu de ser, não aceitou ser rei, mas ele se comportou como um, porque ele acumulou luxúria, muita grana, ficou rico e teve uma descendência enorme, com muitas mulheres, como um rei faz. Muito cuidado com isso. E aí depois, quando ele morreu, o povo se desviou novamente, o que é uma pena. Então vamos agora refletir sobre essa palavra. Vamos pensar aqui para a gente poder gerar insights e anote no seu caderninho. Venho falando isso há tanto tempo, né? Em breve eu vou convidar vocês para conhecerem um livro que eu vou lançar sobre todas essas reflexões. Eu cataloguei 1182 lições do Pentateuco que nós começamos a ler desde 1º de janeiro. Os 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Aguarde que vem novidade aí. Então, como é que você lida com conflitos e desafios internos após uma conquista pessoal ou espiritual? Será que você tem colocado algo especial no lugar de Deus, como o manto que Gideão fez? Será que as suas ações depois da conquista estão glorificando a Deus ou ao seu orgulho? Pensa, anota. Vamos conversar com Deus agora, vamos. Ai, Pai, obrigada por nos ensinar tanto a cada novo capítulo. Quantas instruções, Senhor. Obrigada. Obrigada por nos lembrar que é mais importante como nós terminamos do que
como nós começamos. A gente tem visto isso. A gente acompanhou nesses capítulos a vida do Gideão e vimos que as decisões finais dele foram assim um misto entre fidelidade e falhas. E o manto dele, o éfode, me lembrou do bezerro de ouro, Pai. E eu senti assim na hora que isso não agradou nem um pouco ao Senhor. A gente também viu, Pai, o sentimento de exclusão de Efraim, né? E a gente vê o quanto a gente precisa cuidar dos conflitos internos para a gente ter unidade. É isso que o Senhor está mostrando para a gente. A unidade dentro para a gente fazer as conquistas lá fora. Obrigada, Pai. Obrigada por todas essas revelações que o Senhor nos traz. Nós chamamos, bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus. Amém e amém, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, Yeshua HaMashiach. Obrigada, Pai. Muito obrigada por tudo. É isso aí, gente. Eu estava virada para lá, desculpa. Ó, vou ficando por aqui. Amanhã tem mais. Deixa seu like e compartilha com pelo menos uma pessoa que você ama. Viu? Vamos levar essa palavra. Vamos continuar estudando, refletindo, anotando todas as reflexões, todos os insights e vamos em frente de forma assim, mesmo cansados, como diz a palavra hoje que a gente aprendeu aqui. Vamos continuar o nosso caminho de volta para casa. Um beijo no seu coração e até amanhã. Amanhã tem mais.